Ele vai fazer com que você veja do jeito certo, glória da a forma Deus, correta. Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz do inimigo? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz dos que estão em sua volta? Porque tem muita gente querendo... louvado seja o nome do Senhor que reina e que reinará para todos sempre, para a glória do nome de Jesus. Eu quero cumprimentar todos os prezados irmãos e ouvintes da santa e poderosa palavra do Senhor nesse exato momento, nessa manhã de domingo, e que o nome do nosso Deus seja glorificado para todos sempre. A paz do Senhor Jesus para você de perto, a paz do Senhor Jesus para você de longe. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo agora, aqueles que vão ouvir depois e que nós vamos ficar essa gravação. E que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Você, quem sabe, se encontra triste, achando que tudo está perdido e que não tem mais solução, que não tem mais esperança. Ô glória! E eu quero dizer para você que ainda há uma esperança para você. Aleluias! E essa esperança, ela vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, que reina e que reinará. Vamos estar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu para estar nessa manhã com vida, com saúde. Alabar, abacaracé. Talvez nós achamos que não tem mais esperança. Oh, aleluias. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é no nome de seu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui na sua presença para louvar o seu santo nome, a beleza da sua santidade. Abençoe, meu Deus, a cada um dos nossos irmãos que estão trabalhando agora, aqueles que estão passeando, aqueles, meu Pai, que talvez, aleluia, já bateu em muitas portas e achou que tudo estava perdido, mas nós acreditamos que o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus grande e poderoso, que abre porta aonde não tem porta. Vai de encontro, meu Pai, nessa cidade de cada um, quem sabe essa pessoa, este homem, esta mulher, ai, carabanarracé, que já desistiu de viver, já não acredita mais na vida, mas o Senhor é a vida. Como a Escritura disse, meu Pai, que o Senhor veio para que todos tenham vida e que tenham vida com abundância. Eu não sei, Pai, porquê, mas o Senhor sabe, o Senhor me colocou aqui nesse lugar para trazer uma palavra, aparentemente, humanamente falando, gente, podemos visualizar com os olhos humanos, Pai, poucas pessoas, aleluia, sarabacarahase. Mas no mundo espiritual, o Senhor conhece a cada pessoa. Quem sabe se encontra nesses apartamentos. Quem sabe se encontra no meio do mato. Quem sabe se encontra no meio debaixo de uma ponte. O Senhor conhece, meu Pai. Oh, glória! Nos dê uma palavra, meu Senhor, para falar com cada vida, para falar comigo, para falar conosco. É o que eu lhe peço por fé. Desde já queremos lhe agradecer no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus seja louvado. A paz do Senhor para você de perto, você de longe. Vamos colocar aqui um louvor para nossa meditação e logo nós vamos estar falando da santa e poderosa palavra do Senhor. Eita glória, que reina e que reinará para todos sempre. Levanta, porque debaixo desse zimbro aí não é teu lugar.
desperta. Essa sombra eu só preparei pra você descansar. Aí perto de você tem água e pão. Come, bebe, fica forte e alegra o coração, pois muito grande pra você a caminhada será. Eu já te livrei da morte, te trouxe até aqui. Não vai ser nesse deserto que será. Ô, glória! Sou teu Deus, vou te tirar desta caverna. Vem pra fora. Aleluia! Já chegou o teu momento, eu vou mudar a tua história. Já chega de tanto dizer que você nasceu pra sofrer. Ô, maravilha! Só eu sei de quantas vezes você já pediu para morrer. Não morreu, não. Mas você não vai morrer antes do tempo, pois o tempo é meu, é meu. Sabe o que eu estava lembrando, querido ouvinte da palavra do Senhor? No domingo passado, foi, se não me engano, no domingo passado, eu ministrei a palavra do Senhor, falando sobre, aleluias, quando o anjo do Senhor falou para Filipe, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26, levanta-te e vai para o deserto. Porque lá no deserto, nesse caminho que eu vou mandar você ir, tem alguém que está lendo no capítulo 8, verso 26, levanta e vai para a banda do sul, que é o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O que tem a ver, aleluia, hoje, aquele acontecimento que aconteceu muitos anos atrás, hoje, meus irmãos, para você ter uma ideia, eu saí de casa pedindo a Deus um local para me ministrar, e eu pensei assim, eu vou numa feira, que nós temos uma feira aqui no Tronquedão, a qual nós estamos bem próximo aqui, está um pouco distante agora, e parei o meu carro, mas está tendo um trabalho lá, mas não por isso. Depois eu falei, não, eu vou no mercado, bem descendo aqui, tem uma base da Polícia Militar e tem um mercado aqui, bem aqui no Tronquedão também, tem uma sombra muito boa. E eu parei, olhei para estacionar o carro, e Deus falou não. Aí eu chegando nesse lugar, aparentemente um lugar deserto, claro que eu falo deserto na minha força de expressão, porque bem verdade, quando eu me expressei aqui deserto é por causa de poucas pessoas no meu alcance de visualização, aonde que as minhas vistas humanas alcança, praticamente eu vi algumas vidas aparecendo nos apartamentos, algumas vidas aparecendo, alguém passando de carro, mas aparentemente um lugar deserto. Agora é claro que eu estou debaixo de uma árvore, e os irmãos sabem que há uma diferença para o deserto, porque no deserto não tem árvore para você ficar debaixo, mas trazendo aqui uma referência, dizendo assim, olhando para as pessoas, que tem poucas pessoas no meu alcance visualmente falando. Aleluias! Mas eu quero dizer para você, aleluia, que talvez o cara fala, mais pastor Lorival, tanto lugar para ir, tanto lugar que tem multidão, aleluias, mas eu quero dizer para os irmãos, mediante a palavra do Senhor, que talvez, aleluias, nós não estamos vendo ninguém aos nossos olhos humanos, mas no outro lado, aleluia, tem pessoas que precisam de uma palavra. Tem pessoas que talvez ele está dentro de um prédio, dentro de um apartamento, oh, aleluia, e ele nos ouve a palavra do Senhor agora, e ele está dizendo, olha,
aleluia, para mim já não tinha mais jeito, para mim já não tinha mais esperança, para mim já não tinha mais solução. Para mim, eu vou dar o basta na minha vida agora. Aleluias. E Jesus, como um momento como esse, aleluias, ele marca o encontro com a pessoa. Baseado nessa palavra, eu quero deixar aqui, aproveitar e mandar a paz do Senhor para nosso irmão em Cristo, o pastor Valmir Souza, que está assistindo conosco. Que Deus abençoe a sua vida com a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção. Aqui no capítulo 4 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Presta bem atenção. 4, no verso 1 do Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seu discípulo, ele deixou, aleluias, a Judeia e foi outra vez para Galileia, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade de Jacó, dado a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Eis que era quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: me dá de beber. Olha, porque seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunicava com o samaritano. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, aleluias, a quem te diz dá-me de beber, tu me pedia e eu te daria água viva. Olhando para essa situação, o nosso Jesus, as ministrações dele sempre era, muitas das vezes, para uma pessoa e muitas das vezes para a multidões. Porque se tinha, aleluia, alguém que multidões seguia ele, aleluia, era o Senhor Jesus. Porque andar com Jesus, Jesus sempre tinha uma providência. Se você estivesse, aleluias, com fome, ele providenciava comida. Oh glória! Se você estivesse com sede, ele providenciava a vida. Ou seja, estivesse com sede, ele providenciava para você a água. Se você estivesse morto, ele providenciava a vida. Então, aonde Jesus estava, tinha muita gente que acompanhava ele. Por isso que a Bíblia disse, aqui no capítulo de número 6, na primeira multiplicações aqui dos pães, depois Jesus partiu para outro lado do mar da Galileia, que é Tiberiade, aleluias, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos, aleluias. Então Jesus, ele sempre, onde ele estava, a providência acontecia, ou de uma forma, seja lá aquilo que a pessoa estivesse necessitando. E nesse dia aqui, Jesus agora chega, aleluia, passa aqui nessa fonte, e ele sabia com certeza que aquela mulher haveria de chegar ali para buscar água. Uma mulher que vivia um momento de sofrimento,
rejeitada pela sociedade naquela época. Porque a Escritura Sagrada fala assim, olha, aleluias, que era necessário passar por Samaria. Aí você pergunta, pastor Arival, mas por que o senhor está dizendo que aquela mulher, ela era sofrida pela sociedade? Porque no versículo de número 11 do capítulo 4, disse pois a mulher, Senhor, não tem com que tirar água, o poço é fundo, aonde pois contém água viva? Tu é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, o seu filho e seu gado. Jesus falou para ela, aleluias, eita glória, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluias, porque é uma fonte que fará nela a fonte de água que salte para a vida eterna. Então Jesus conversando com essa mulher, abrindo a palavra para conversar com essa mulher. Por que eu digo para os irmãos que essa mulher era sofrida? Aí Jesus disse no versículo 15, diz assim, disse pois a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não venha aqui, para que não tenha sede e não venha tirar. Aí Jesus falou para ela, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, não tenho marido. Jesus dissesse bem, não tenho marido, porque tu tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu. Então, tá vendo, irmãos? Então Jesus aqui praticamente ele contou a vida, aleluia, uma mulher que já estava no 5º, 6º marido. Tivesse 5 maridos e o que, aleluia, o que tu tem agora não é teu. Tu dissesse a verdade. Agora, por que eu digo que essa mulher vivia sofrendo? A mulher já estava no seu certo relacionamento e ela vivia perturbada. Mas Jesus, ele chegou na vida daquela mulher, conversou com aquela mulher ficou gratificante ao nosso Deus, salvou aquela mulher, libertou aquela mulher. Como é que eu sei que Jesus libertou aquela mulher? Porque a Bíblia disse, meus irmãos, aleluias, aqui no versículo versículo de número 28, o 27 fala, e visto o seu discípulo admirado, porque estava ali falando com aquela mulher. Quando os discípulos chegaram, viu Jesus conversando com aquela mulher. Aí quando chega no versículo 28, quando Jesus conversou com aquela mulher, libertou aquela mulher. No 28, no 4:28 de João, deixou pois a mulher o seu canto e foi para a cidade e disse, vim de ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Aleluias. Irmão, uma pessoa salva, uma pessoa liberta, uma pessoa transformada faz muitas coisas boas. E a Bíblia diz, depois que essa mulher chegou e falou, um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, aleluia. Entanto o seu discípulo, aleluia, rogou, dizendo, Rabi, porém disse, come, Rabi. Ele disse, a minha comida é fazer, aleluias. Porém ele disse,
uma comida tenho para mim comer, e vós não sabeis. O povo foram, meus irmãos, da cidade, saíram e foram. E quando chega no capítulo de número, aleluia, 4, no verso 30, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. E disse-me: tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos e rogaram que ficasse com ele. Então ficou ali 2 dias. E muitos do que creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é mais pelo que tem dito, mas nós está acreditando porque nós mesmos vimos, aleluias, que ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa de domingo, dizendo para você que somente Jesus Cristo que é o Salvador. Mediante tantas coisas que estamos vivendo, aleluias, Jesus Cristo ele salva, Jesus Cristo ele liberta, Jesus Cristo ele transforma, Jesus Cristo ele batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo, aleluia, ele muda a vida do homem, ele muda a vida da mulher. Talvez, meus irmãos, aleluias, nós ficamos em 4 paredes achando que tudo está perdido, mas o homem, a mulher que ele é salvo, a criança, aleluias, ele sai por todo mundo, anunciando que Jesus é bom. A mulher imediatamente, quando ela ouviu falar, Jesus conversou com ela e falou a verdade para ela. Ela foi, ela largou o cântico de água, ela foi para a cidade, eita glória, e anunciou a Jesus para aquele povo. Houve uma revolução tão grande naquela cidade que a cidade saíram, ouviram para ver se era verdade aquilo que a mulher tinha dito. Eita maravilha! E eu quero, meus irmãos, dizer para você que eles foram, e quando eles chegaram lá, eles puderam mais contemplar com seus próprios olhos. Mas, pastor Dorival, o evangelho de hoje, ele é o evangelho diferente de Jesus. A pregação de hoje é a pregação diferente de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que não, meu irmão. A Bíblia Sagrada, aleluias, ela é a mesma. Às vezes eu e você, muitas das vezes nós que não pregamos a verdade para as pessoas, aleluia. Se você olhar para mim e procurar falha, você vai achar, por mais que eu estou lutando para mim poder melhorar cada dia mais. Porque o Jesus que eu estou pregando aqui para a salvação da sua alma é o mesmo Jesus que eu estou pregando, oh aleluia, para a salvação da minha alma. Não tem ninguém, meus irmãos, melhor do que ninguém. Não. Essa mulher samaritana, uma mulher mal falada, uma mulher mal vista. O evangelho que é pregado para o pobre é o mesmo evangelho que é pregado para o rico. O evangelho que é pregado para a salvação daquele que mora debaixo de uma ponte, aquele que mora num apartamento, aquele que mora, aleluias, Nova Campina, aquele que mora na favela, ou aquele que mora numa ocupação. É o mesmo Jesus, é a mesma palavra que liberta. Porque a Bíblia disse: quanto àquele que não faz excepção de pessoa e não estima o rico mais do que o pobre, porque tudo são obra da sua mão. Oh, aleluias,
Todo aquele que não faz exceção de pessoa e não estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra da sua mão. O evangelho é pregado para todas as pessoas. O evangelho é pregado, aleluia, para aqueles que estão aqui no Brasil. É pregado para aqueles que estão fora do Brasil. Então é nós que mudamos, esquecemos. Todas as pessoas, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, pessoas perturbadas, que recebia a palavra do Senhor, ele ardia o coração e começava a pregar a palavra. Quando ele não pregava a palavra, aquele testemunho, aleluias, ele, daquela pessoa, era tirado a proveito, talvez ele não conseguiu viver um particular com Deus, mas ele ouviu um testemunho de outra pessoa que Deus fez na vida dele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver em Marcos capítulo 5, e no verso 1, de um homem capítulo 5 fala: e chegaram ao outro lado do mar da província dos Gadarenos, saíram do sepulcro, aleluia, logo encontro um homem que havia um espírito imundo, e ele vivia muito tempo sofrendo nas garras daqueles espíritos imundos perturbados. E a Bíblia disse que um dia, quando Jesus chega ali, Jesus expulsou o demônio daquele homem, e aquele homem ficou liberto. Aí quando chega no capítulo 5, e no versículo de número 10 de Marcos, rogou muito para que não estivesse daquela província que o demônio queria sair. Mas depois ele saiu daquele homem, entrado nos porcos. Aí chegaram na cidade, avisaram lá que os porcos morreram afogados. Aí quando chega no versículo de número no 5, no 15, a Bíblia diz: e foram ter com Jesus e viram aonde o endemoniado tivera legiões assentado vestido no perfeito juízo, e temeram. E aí falaram para Jesus: não fica aqui na cidade não, vai embora. Aí Jesus entra no barco. Quando Jesus entrou no barco, aquele homem que outra hora vivia se arrastando, se rasgando, ferindo com pedra, que viu que Jesus entrou no barco para ir para outro lado, ele já não quis mais ficar sem Jesus. Ele foi para entrar no barco com Jesus também. Jesus falou para mim não. No 19, Jesus não permitiu, mas disse: vai para a tua casa e anuncia os teus, aleluias, anuncia os teus, que grandes coisas o Senhor fez por ti e teve misericórdia de ti. E eu quero dizer para os nossos queridos irmãos, aleluia, ô glória, amém, pastor Valmir. Nosso irmão cantor Dalton Silva também está conosco. Eles saíram para a cidade, e agora a Bíblia disse que o Senhor teve misericórdia de ti, porque ele queria seguir Jesus. Mas Jesus falou para ele: olha, não vem me seguir não, vai para tua casa, volta para tua casa e anuncia os teus da tua casa
aleluias, que o Senhor teve misericórdia de ti. Eita, meu Deus. Eita, glória! E no versículo 20 ele fala assim, no capítulo 5, versículo 5 de Marcos. E ele começou a anunciar em Decápolis, que era um grupo de cidade, que grandes coisas Jesus fizeram. E então todos se maravilharam. O primeiro passo, meus irmãos, quando nós, a igreja de Cristo, recebemos a palavra de Deus. Aí você pode dizer, pastor Edival, então Jesus não permitiu que eles ficassem. Não. Porque ficar com Jesus não era seguir Jesus naquele momento. Jesus falou, não, enquanto eu estou, eu vou para o outro lado, eu vou anunciar no outro lado. Então tu vai falar o que eu fiz na tua vida. A igreja de Cristo, meus irmãos, aleluia, nós precisamos, todas as pessoas, pastores e evangelistas, bem verdade que o pastor é mais para cuidar, para sentar, mas ele precisa, nós precisamos sair para a rua, anunciar, alabacara rassura mandahai, que Jesus é bom. O que tem de pessoas desesperado, e eu não gosto de dizer essas coisas, mas eu estou falando do evangelho, precisamos dizer, Satanás não está brincando, não. E umas coisas que eu aprendi aqui, Jesus falou, vai para a tua casa e anuncia os teus, que grande coisa o Senhor fez por ti e teve misericórdia de ti. Vai para a tua casa, reconcilia na tua casa, porque a família, o nosso Deus, ele é o nosso amor, em primeiro lugar é o nosso Deus. Mas igreja do Senhor, nosso irmão Alon Evangelista, está lá no estado do Paraná, assistindo também conosco, pregador da praça, não sei como é que está pregando. Eita glória. A nossa família, além de Deus, é a nossa família. Por que a família? Porque no momento mais difícil, por mais que você tenha uma vida, quem sabe, não legal com a sua família, quando você talvez está dentro de um presídio preso, não tem amigo, o amigo não vai lhe visitá-lo, é pouco, pode ir, mas é bem pouco. Quando você cair no hospital, aleluias, se Deus permitir na sua vida isso, quem vai cuidar de mim ou de você é a sua família. Alabarabacara rassura mandacai. A família. E quem sabe, eu não sei quantas coisas de ruindade esse homem, através da vida dele sem Jesus, quantas decepções ele deixou na vida da sua família. Então ele precisava reconciliar. Paulo, escrevendo as cartas aos Efésios, no capítulo de número 6, no versículo 10, diz assim: no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Eita, meu Deus. Revista de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principais da potestade, principais das trevas, contra hostes espirituais nos lugares celestiais. Eita, meu Deus! Mas portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir firme no dia mau, havendo feito ficar firme.
Então a nossa luta não é contra a carne. Talvez quantas pessoas lutando contra a carne, mas é contra as lutas espirituais. Por isso que o apóstolo Pedro, ele escrevendo uma das suas cartas, aleluias, no capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo de número, aleluias, 6. 1 Pedro 5, 6. A escritura fala assim: humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque no seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sábio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda a nosso derredor, bramando como leão, aleluias, buscando quem possa tragar. Ao qual reside firme na fé, sabendo que as mesmas aflições cumpriram entre os vossos irmãos no mundo. Então a nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a sorte espiritual. Então, voltando ao texto, Jesus falou para aquele cara: vai, anuncia os teus, reconcilia a tua casa, fala o que Deus fez por ti, que eu teve misericórdia de ti. E ele saiu, meus irmãos. Ele foi tão gratificante que ele não foi não somente até a casa dele, oh glória, mas ele saiu, anunciou na cidade, dizendo que Jesus é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Irmão, eu quero dizer para os irmãos, o nosso adversário, que é o inimigo de Deus, que ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, ele tem feito coisa, meus irmãos. E a igreja, quando eu falo a igreja, eu não estou dizendo a placa da denominação que você pertence, eu estou dizendo a igreja, que é eu e você. Nós estamos de boca calada, enquanto cada dia, meus irmãos, claro que nós estamos aqui para modo de mandar ninguém mudar de posição, deixar de fazer. Cada dia, meus irmãos, é uma droga diferente que se aumenta. Cada dia é um ponto de droga que se abre. E o movimento é grande. E a igreja olhando como nada se tivesse acontecido. Oh glória. Cada dia debaixo das pontes tem se aumentado os moradores de rua. Tudo bem, eu entendo que talvez muitos escolheram, mas às vezes, meus irmãos, é uma falta de eu e você, da igreja de Cristo, chegar lá e falar de Jesus para ele. Talvez, querido, as pessoas se jogam, eles procuram socorro na família, às vezes não, a família abandona. Não porque quer, mas é porque no mundo espiritual. E as pessoas vão para a droga. E aí falta eu e você dizer para ele que ainda há uma esperança, ainda há uma solução. Oh glória, a nossa irmã Creida Reis, quanto tempo no estado do Paraná. Que Deus abençoe a Creida, a sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe, que tenha um próximo ano novo cheio de paz e alegria. Eita glória. Talvez, querido ouvinte, você mesmo tomou uma decisão, aleluia, como foi aquele homem. Ele viveu muitos anos no sepulcro, no cemitério, riscando com pedra, ferido.
Mas Jesus chegou lá e falou para ele: meu filho, ainda tem esperança para você. Talvez, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui foi daquela mulher samaritana. A mulher, querido ouvinte da palavra do Senhor, ela já estava no quinto marido dela. No quinto marido dela. No sexto marido, porque que Jesus, quando falou para ela, que foi o texto que nós lemos aqui, o texto que nós fizemos leitura. Deixa eu recapitular aqui para os irmãos que entraram agora, que é o foco da nossa mensagem, no capítulo 4, aqui, no verso de número 17, Jesus falou para a mulher: mulher, vai e chama teu marido. Ela disse: não tenho marido. E disse Jesus: dissesse bem, não tenho marido. No 18 ele fala: porque tivesse 5, e o que tu tem agora não é o teu marido. Isso tu dissesse a verdade. Talvez você pode olhar para uma mulher hoje, e eu conheço pessoas assim, e ela viveu uma vida de ilusões. Às vezes ficou com um hoje, não deu certo, ficou com outro amanhã, não deu certo, e quem sabe ela está com 5 ou 6 ou 10, não sei quantos maridos já passaram, e nós logo julgamos: essa mulher não vale nada. Jesus não julgou aquela mulher. Pastor, o senhor está concordando? Não, irmão. Eu estou dizendo que aquela mulher até então, como ela não tinha a graça de Deus, porque não é fácil uma vida conjugal, tem hora que só Jesus. Então aquela mulher, ela vivia aquela vida. Ela pegava às vezes batia nela, não sei, a Bíblia não fala, mas quem sabe, pegava outra, traía, aí levava aquela vida. Ela não se contentava. Então talvez você que nos escuta agora está vivendo uma vida, quem sabe, triste. Olha, pastor, eu já fui num casamento, eu destruí o casamento de alguém. Ô pastor, fulano separou do outro, aí eu fui a culpada, ou culpado, vice-versa. Mas eu lhe digo, não lhe condene. Não. Aquela mulher samaritana, ela estava no sexto marido, e Jesus chegou e pregou a palavra para ela. Ela entendeu. Jesus não veio julgando aquela mulher, Jesus não condenou aquela mulher. Jesus trouxe uma palavra de esperança para ela, dizendo: ei mulher, para você tem jeito, para você tem esperança, para você tem solução. Eu mudo a tua vida e mudo a tua história. Ele mudou, meus irmãos. Então Jesus, ele veio para mudar, não para mudar. Porque é eu e você, é nós que temos que mudar. Mas trazer uma palavra. Quando nós estamos se condenando. Aleluias. Nosso irmão Bruno Gomes, Deus abençoe a sua vida, está assistindo. Talvez você vive na sua casa, foi rejeitado pela família. E eu sei que é difícil, às vezes um pai, ou uma mãe, ou um parente, todo mundo vira as costas para você. Aleluias. Arabacara raçou. Um filho vira as costas para você. Você lutar para fazer o melhor, quem sabe, para sua esposa, e ela vira as costas para você. Aleluias. Mas eu quero, talvez a esposa faz o melhor para o esposo, ou o esposo o melhor para a esposa, ou o pai faz o melhor para o filho, e muitas das vezes ele é mal entendido, não é compreendido. Eu digo para os irmãos, aleluias, talvez o pai ele luta para criar um filho,
Depois que os filhos estão crescidos, os filhos ainda querem vir, aleluia, por banca, criticar o pai, criticar, aleluia, a situação, e as pessoas se desgostam. Ele fica depressivo, ele já desiste, já não quer mais viver, porque todo mundo virou as costas para ele. Mas eu quero lhe dizer, meus queridos, amados ouvintes da palavra do Senhor, se você estiver vivendo um momento como esse, levanta a sua cabeça. Oh glória, Jesus não lhe abandonou. Jesus, ele está com os braços abertos, dizendo para você: é momento de viver. Você sabe o que eu me lembrei aqui agora? Nós vamos pregando e Deus vai dando a palavra. Tem um texto aqui em João, acho que nós falamos dele a semana passada. No capítulo 8 de João, no versículo de número 1, veja como a palavra de Deus está falando. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã bem cedo tornou o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E ele então assentando e ensinava. Olha só, que coisa linda. E no 3 fala: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Essa palavra adultério, ela enquadra de uma forma tipo assim: o que é isso, pastor? Talvez apanhada em adultério. Talvez era uma mulher que era uma pessoa casada, que tem um relacionamento fora do casamento. Prostituição, adultério. Em adultério, uma mulher que ela mora com seu esposo sem legalizar não é bem seu esposo, com um cônjuge que vive sem legalizar os seus papéis na lei, pela lei, humanamente falando, em adultério. Um homem que namora, ele tem um ato antes do casamento em adultério. Essa mulher, a Bíblia fala, e ela foi pega, os escribas levaram, trouxeram, pegado num ato de adultério e colocou no meio. E falou para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega na lei, em ato de adultério, e a lei de Moisés deseja que ela pode ser apedrejada. E tu que tu diz? Eita glória. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele estava inclinado escrevendo no chão. E eles continuaram dizendo: olha, a lei disse que quando pega, aleluias, é para ser apedrejada. E tu diz o quê? Jesus estava inclinado, ele se endireitou e falou para aquele povo: aquele entre vós que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Porém, ouvindo ele isto, saíram começando pelo mais velho até o último, e ficou somente Jesus, sozinho, ele e a mulher. E Jesus endireitou, olhou para aquela mulher e não viu mais ninguém. Ele perguntou para aquela mulher: cadê, mulher, os teus acusadores? E a mulher respondeu: ninguém te condenou? E naquele exato momento, meus irmãos, ela falou: não, Senhor. Jesus também disse: aleluia, eu também não te condeno.
vai e não peques mais. Então Jesus, aleluia, ele veio salvar a humanidade. Ele veio dar uma oportunidade, ou seja, ele veio falar a verdade. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez, meus queridos ouvintes, você já fez tanta barbaridade na vida, ou quem sabe está fazendo, ou quem sabe está pensando. Tem hora, meus irmãos, que a opressão era tão grande que nós fizemos tanta coisa. Às vezes não faz, mas nós pensamos em fazer. Cometemos pecado. Somente Deus conhece o meu coração. Somente Deus sabe o que passa no meu coração. Somente Deus que sabe o meu desejo. Mas eu quero dizer para você que quando isso acontece na minha vida, meus irmãos, oh, aleluia, lute, 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 não para, não desista. Aleluia, não desista, não desista. Não tire a sua própria vida. Não pare de lutar. Oh, pastor, mas o médico falou que não tem jeito. O médico falou que não tem mais solução. O médico falou que não tem mais esperança. O médico já desenganou. O médico já não tem mais o que fazer. E agora? E voltando, meus irmãos, para o texto sagrado. Cadê, mulher, os teus acusadores? Eu quero dizer para você, quem é que está lhe acusando? Quem é que está lhe julgando? O único, meus irmãos, que pode julgar é somente Jesus. É a palavra de Deus disse, Jesus falando que ele não julga. Aqui no capítulo, deixa eu mostrar para você um texto sagrado. Mateus capítulo 7, no verso 1, ele diz assim, ó, sobre o jugo próximo. Não julguei para que não seja julgado, porque com o juízo com que você julgar, serei julgado, e com a mesma medida que você medir, será medido. Ou seja, eu não posso julgar, eu posso pregar. Por quê, meus irmãos? Com a mesma medida que você julgar, é o que você vai ser julgado. A partir do momento que eu falo, fulano, você vai para o inferno, eu estou lhe julgando. Para você não tem mais jeito, eu estou lhe julgando. Agora, em João capítulo 12, João capítulo 12, versículo de número 46. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz, que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas no 47 ele fala, se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Mas quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem julga. A palavra que eu tenho pregado, falado, ela vai julgar no último dia. Por quê? Eu não tenho falado de mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou, ele deu o mandamento que eu lhe dizer sobre o que ele falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Assim o que eu falo o que o Pai tem dito. Então Jesus não veio para julgar. Ele fala, mas a palavra que eu tenho pregado, a palavra que vai julgar.
Em outras palavras, aleluias, a palavra ela é pregada para mim. Eu sei o que eu devo fazer. Você sabe, nós sabemos. E eu sei aonde eu preciso melhorar e muito, irmão. E você também sabe. É por isso que a palavra é pregada. Tem hora que parece dura. Aleluia, parece dura, parece. Só parece. Mas ela não é dura. Ela é uma palavra que nós podemos lutar. Olha, talvez tem coisas que só Deus. Mas nós vamos pedir Deus força. Nós vamos pedir Deus graça. Tem hora que nós cometemos cada atrocidade, cada pecado. Meu Jesus, tem de misericórdia. Mas lembrando, tem coisa, meus irmãos, que nós imaginamos no nosso coração. Se nós contar para o outro homem, o homem nos mata. Aleluia. Mas nós temos que chegar a falar para Deus: me ajuda nesta área. Me ajuda, eu não estou suportando. Eu não estou aguentando, Senhor. E Ele, meus irmãos, aleluias, Ele nos ajuda. A mulher samaritana, aleluia, quando Jesus falou assim: se tu sabes quem te pede de beber, não é eu que te pedia, mas tu me pedia. Ela falou: Senhor, eu quero desta água. Jesus falou para ela: vai chamar teu marido. Jesus conhecia. Ela falou: oh, Senhor, não tenho. Olha, Senhor, não tenho marido. Eu sou uma aventureira. Jesus conheceu a sinceridade do seu coração. Jesus, Ele conhece a sinceridade do meu coração, dos nossos corações. Só Deus sabe, meus irmãos, o que nós pensamos. Mas eu digo para os irmãos que nós estamos lutando. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que somente Jesus tem misericórdia. A Bíblia nós estava falando ali daquele homem que era endemoniado. Quando ele, lá em Marcos capítulo 5 do Gadareno, quando, aleluia, Jesus entrou no barco para ir para o outro lado, ele foi também. Jesus falou: não, vai para a tua casa, anuncia os teus que o Senhor teve misericórdia de ti. Somente Jesus que tem misericórdia. O homem mata. O homem, ele quer, não ele mata. Quem mata é o diabo, veio para matar, roubar, destruir. Mas o homem, se der lugar para o diabo, ele quer matar, ele quer odiar. Irmão, não desista da caminhada. Pastor Lorival, mas fizeram uma injustiça comigo. Mas existe, meus irmãos, tem hora que às vezes eu faço uma injustiça com alguém também. Às vezes nós fazemos coisa e falamos: meu Deus, do que eu fiz isso, hein? A gente reconhece imediato e pede a Deus perdão. Jesus tem misericórdia. Olha aqui. Primeira Gálatas, no capítulo 5. Não, no capítulo 6. No verso fala a solidariedade em Cristo. Diz assim, 7 diz assim: não errei, porque Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também se fará. Aí no 8 ele fala: porque os que semeiam da carne se fará corrupção, mas os que semeiam no Espírito, ele se fará a vida eterna. Aí no 9 ele fala: não cansaremos de fazer o bem, porque no seu tempo ele se fará, se não tiver desfalecido. E no 10 ele fala: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente o doméstico da fé. Talvez você que nos ouve agora, aleluias, essa palavra não estava programada assim no meu coração já, mas ela é uma palavra revelada. É Deus
falando comigo: Lorival, não desista. Primeiro é para mim. Ah, meu Deus, só Deus sabe. Aí ele vem dizendo: Credo, não desiste. Alon não desiste. Bruno não desiste. Aleluias. Dalto Silva, não desista, meu filho. Arabacarassura Mandacai. Pastor Valmir, não desista. Aleluias. Nunca pastor, mas a injustiça sobre a minha vida e eu não aguento mais. Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifa. Aquele que semeia da carne, ele ceifa a corrupção. Mas aquele que semeia do Espírito, ele ceifa a vida eterna. Não, pastor, mas eu tenho feito tanto bem, a só maldade eu recebo. Não se preocupe, não canse de fazer o bem, porque a Bíblia está dizendo que no tempo certo você vai ceifar, se não tiver desfalecido. Pastor, mas eu conheço muitas pessoas que fazem tanta maldade e ele prospere. E eu aqui estou lutando na justiça, para fazer justiça, para lutar para fazer o bem, e eu não recebi nada, enquanto aquele outro está fazendo mal, aleluias, e ele está prosperando. Você sabe o que eu me lembrei aqui agora? Nós vamos pregando, a Bíblia vai desenrolando, tudo está no caminho aqui. Louvado seja. Em Lucas capítulo 16, se não me engano aqui, e no verso 19, a Bíblia diz assim: Havia um homem rico que vestia de púrpura e um linho finíssimo. Todos os dias vivia regalada. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia a chaga à porta daquele, e desejava saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E via os cachorros, que os cães, lambiam a sua chaga. Aconteceu que morreu, aleluia. O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos colheram para Abraão. E aqui é uma parábola. O que é uma parábola é algo baseado em fatos reais, ou fazendo uma comparação de algo que aconteceu. Nosso irmão Valmir Correia está lá no estado da Bahia, Sergipe, aquela região lá. Deus abençoe, meu irmão. Então morreu o rico e morreu também o pobre. O rico foi enterrado, o pobre levado para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que um dia, meus irmãos, estava ali no versículo 27, disse: rogo, pois, pai Abraão, que eu vou na casa do meu pai. Primeiro ele diz aqui, do 24, no 16, 24, chamou, diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro morra pelo menos as pontas do seu dedo e refresca a minha língua, porque eu estou aqui atormentado nessa chama. Aí no versículo de número 25, disse, pois, porém, Abraão: filho, você quer a palavra de Jesus? Lembra que tu recebesse na tua vida todos os teus bens? Enquanto você recebeu, você teve a oportunidade, você não tomou posse. Mas Lázaro sofreu, mas foi fiel. Não desistiu, não se vendeu. Aí ele disse assim: papai, deixa que eu vou na casa do meu pai, para que não venha aqui passar também. Tenho 5 irmãos.
E eu vou falar para ele, dar testemunho para ele não vir para esse lugar de tormento. Aí quando chega no versículo então, fala, disse porém Abraão, tem Moisés, tem os profetas, que ele ouça. E se ele não ouvir Moisés, nem Abraão, nem os profetas, ainda que eu morto for falar para eles, eles não vão acreditar. Eita glória. Eu e você, Moisés anunciou, aleluia, a palavra do Senhor. Os profetas anunciaram a palavra. Noé, Senhor, anunciou a palavra. Então é eu e você agora. O discípulo anunciar a palavra. Agora eu e você somos responsáveis de anunciar a palavra. Mas vamos embora concluir aqui o raciocínio aqui. Então lembra que Lázaro teve a oportunidade. O rico também teve a oportunidade. Aleluias. Ele colheu. Aí cumpre aquilo que nós estávamos falando. Tudo que o homem semear, ele colhe. Pastor, estou fazendo bem e só estou vendo cacetada, injustiça. Não se preocupe. Pode ser o meu filho. O meu pai já morreu 40 anos atrás. 50 anos atrás. O que ele fez é o que ele vai prestar conta com Deus. A minha mãe partiu 2 anos atrás. Ela vai prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta quando Jesus me levar. Mas enquanto Ele não nos leve, aleluias, o que ela fez é o que ela vai colher. O que eu fiz é o que eu vou colher. O que eu semear é o que eu vou colher. O que você semear é o que você vai colher. Porque Deus não deixa escarnecer. O que o homem semear, ele colhe. Muitas pessoas, meus irmãos, ele julga o outro. Muitas pessoas pararam porque foram julgados. Mas eu quero dizer para os irmãos que é momento de se levantar. É momento de bater a poeira. Aleluias. Porque Deus nesses últimos dias, Ele vai levantar pessoas que estão caídas. Aleluia. Pessoas que estão caídas, vamos ouvir a palavra, como foi o filho pródigo. Ele estava abandonado. Ele mesmo tinha tomado uma decisão e sair da casa do pai. Eita glória. Ele estava colhendo aquilo que ele semeou. Ele estava colhendo. Porque ele saiu da presença do pai, pegou o dinheiro, a parte da fazenda, gastou com prostituição, gastou que não devia. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Arabacadassura mandacai. Até que um dia Ele falou: levantar-me-ei e voltei com meu pai. Mas quando chegou na casa do pai, o pai, irmão, estava com os braços abertos. Ele colheu o que ele semeou, mas ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Aleluia. E chegando na casa do pai, meus irmãos, o pai estava lá com um anel novo. O pai mandou vestir roupa nova. O pai mandou caçar sandália nova. E disse: ei, o meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Ele acreditou. Ele sabia. Então nós sabemos também, se você está, aleluia, fazendo alguma coisa de maldade, arrependa e volta para a presença do Senhor. Se nós estiver fazendo o bem, continua na presença do bem, fazendo o bem. Pastor, mas já faz tempo que eu faço o bem. Não se preocupe, porque a Bíblia Sagrada diz que no seu tempo se fará, se não tiver desfalecido. Ainda que quem sabe, Alabacandaçu, Managassé. Aleluias. O que nós talvez você pode falar: pastor, eu estou fazendo aqui na terra, mas você vai receber aqui. Mas se você não receber, você sabe que um dia tem um céu preparado para mim e para você. Que o maior objetivo da pregação do evangelho é falar do céu, porque o céu é maravilhoso. Aqui nessa terra passamos por diversidade,
É o que nós lemos aqui. Firme. O nosso adversário. Nós lemos aqui em Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu já estou caminhando para os momentos finais. Aleluias dessa ministração. Ele diz aqui. No capítulo 5 de 1 Pedro. E no verso de número 7. Humilha depois debaixo potente mão de Deus, porque no seu tempo ele vos exalta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sábio e vigiai, porque o diabo, ele anda a nosso derredor, bramando quem possa, buscando quem possa tragar. Aí no 9 ele fala, mas resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, ou glória, cumpriram entre os vossos irmãos no mundo. Aí se você pegar Tiago capítulo 4, versículo 7, só voltar um pouquinho para trás, no 4, 7, diz assim: sujeitai, pois, a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Aí no versículo 10 de Tiago 4:10, humilha-vos perante ao Senhor, e ele vos exaltará. Talvez, meus irmãos, nós não queremos passar por luta, não queremos passar por dificuldade, não queremos passar por problema, aleluia. Mas quando você pega aqui em Mateus no capítulo 5, Mateus capítulo 5, aleluias, no versículo 1 fala: bem-aventurado, aleluia, bem-aventurado é o pobre espírito, porque ele é o reino do céu. Mas eu quero ler, aí ele vai dizendo, vai escrevendo assim: bem-aventurado o que sofre, no versículo 8, bem-aventurado os limpos de corações, porque eles verão a Deus. No versículo 9, bem-aventurado é os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurado. Olha aqui. Exaltai e alegrai, porque vai aqui, Mateus capítulo 5, versículo de número 11. Bem-aventurado foi quando perseguiram, mentindo, qualquer coisa por minha causa. Exaltai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus irmãos, fica firme na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aleluias. E a mensagem, nós falamos vários lugares da Bíblia, mas o foco da mensagem é aquela mulher samaritana. Ela era mal falada, ela era mal vista pela sociedade naquela época, mas Jesus chegou lá, mudou a vida dela, mudou a história dela. E eu quero desde já agradecer todos os nossos irmãos que estão assistindo conosco a live, através do Facebook, nosso irmão Valmir Correia, ô glória, nosso irmão evangelista, Alon Evangelista, nosso irmão Bruno Santo, aleluia, Bruno Grome, o nosso companheiro também, Jesus, maravilha, que benção maravilhosa, nossa irmã Crede Reis no Paraná, Andréia, nossa irmã Andréia, eita glória, da Carajé, eita maravilha, muitas pessoas nos assistindo, nosso irmão Pastor Valmir, cantor Dalto Silva, presbítero Dalto Silva, cantor, está longe daqui, mas está nos assistindo, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, muitas pessoas nos assistindo, e é muita gente, irmão. Eu falei o nome da alguns aqui, porque alguns deixa o comentário, Alô Evangelista no Paraná, Ei, Rabacalha Rassura Mandacai, mas é muita gente, meus irmãos,
E aqueles que ainda vão assistir, que nós vamos postar essa mensagem depois ali no nosso canal também no YouTube, né? Nosso canal no YouTube, quero aproveitar a oportunidade e dizer para os nossos irmãos que nós colocamos esse trabalho lá no nosso canal no YouTube. Para quem queira escrever, alguns amigos queiram do Judá divulgar a palavra. Porque você sabia que talvez a mulher samaritana, quando ela ouviu Jesus pregar para ela, olha o que ela fez. Ela deixou o seu cântaro de água. Ela foi buscar água, não foi? Ela foi buscar água. Mas quando Jesus conversou com ela, ela foi, olha aqui, 4, e no verso no capítulo 4, quando Jesus pregou tudo para ela, versículo 28, deixou pois a mulher o seu cântaro e foi para a cidade e anunciou os homens dizendo, olha, e eu conheci um homem que falou toda a minha vida, né, o Cristo. Aí no versículo 30, saíram pois da cidade e foram ter com ele. Então ela foi revolucionou. O que tem a ver com o que eu estou dizendo para os irmãos? Então os irmãos que compartilham, os irmãos que... Então, como eu estou dizendo, nós temos um canal no YouTube, que é @Pregação Campinas. @Pregação Campinas, está no YouTube, 5081. @Pregação Campinas, 5081. Mas tem pouquinha gente no canal ali que é mais desejo que a gente tem de levar o evangelho assim, para alcançar mais vida. E os irmãos podem escrever, que é @Pregação Campinas, 5081. E os irmãos possam estar divulgando o trabalho, para que alcance mais vida, e você nos ajuda. E toda a honra, toda a glória é dado para ele. O povo ali, quando a mulher pregou para aquele povo, eles foram ver. E quando chegaram lá, falou, agora nós acreditamos. Não é somente porque, aleluia, no versículo 42 do 4, e dizia a mulher, já não é pelo que tem dito que nós cremos, eita glória, mas é porque nós mesmos vimos e ouvimos e sabemos que ele é o verdadeiro Cristo, Salvador do mundo. Então o objetivo daquela mulher que foi transformada, ela saiu e falou pro povo, gente, eu tive conversando com um homem, eita glória, e ele é tão maravilhoso, alabacaraçu, ele é tão maravilhoso, não é porventura o Cristo? O povo for, irmão. Agora, nós pregadores temos que tomar muito cuidado, que a Bíblia diz que muitos naquele dia vai dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, fiz milagre no teu nome. Se nós estiver errado, quem está pregando, mas aqueles que ouviram a palavra de Jesus é mudado. E o objetivo do evangelho é que alcance mais pessoas. Mais pessoas. Você vê, meus irmãos, tanto vídeo de ódio, de raiva, mas Deus tem usado muitas pessoas através dos louvores, através das pregações de Jesus. E que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a palavra que Jesus colocou no nosso coração. Aleluia, que quando alguém ouve a palavra de Jesus é transformado. E aquela mulher samaritana era uma mulher mal falada, mas quando Jesus chegou lá, pregou para ela, ela recebeu a palavra de Jesus e passou a palavra para frente, alcançou aquela cidade, aquele povo. Me alcançou também. E hoje eu estou pregando para você, que talvez estava desacreditado, talvez você estava mal falado, fazendo alguma coisa errada, mas Jesus está dizendo para você, ainda há uma esperança, eu sou a esperança, eu resgato vida, como Jesus resgatou aquela mulher samaritana e as demais pessoas na Bíblia. Ele está dizendo para mim e para você, eu sou o mesmo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.
a vida de cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus tem sido glorificado. Não é, nosso irmão, aleluias, Valmir Correia, que Deus abençoe a sua vida também. Também tem um trabalho abençoado, né? Sempre eu vejo lá os louvores, lá no YouTube, que é o Valmir Correia também, né? Tem um canal lá, né? E é uma benção para a glória de Jesus Cristo. Não é para que o nosso nome cresça, não, mas é que o nome de Jesus, todo objetivo, eu acho que toda pregação, todas as redes sociais, quando você fala do Evangelho, é o Evangelho. Tem as redes sociais que você tem ela, que é para seu negócio, amém. Trata do negócio, eu compartilho de pessoas, amigos, que têm as redes sociais para o negócio, amém. Mas nós também estamos fazendo esse trabalho, divulgando esse trabalho, o canal, que é também para alcançar mais vida. Vida que estão perdendo a esperança. Vida que não acredita mais, não sabe mais o que fazer. Vidas que já bateu em muitas portas e não sabia. E não houve nada de resposta. Alabarabacase. E aí Deus nos levantou como igreja. Aleluias. Para anunciar o Evangelho. Como um canal de bênção para outras pessoas. Que talvez você já bateu em muitas portas e achou que está sozinho nessa caminhada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, que você não está sozinho, não. Jesus te viu. Aquele homem, ele viveu muitos anos, nós pregamos aqui falando, no sepulcro. Jesus chegou lá e falou, libertou aquele homem, e aquele homem foi um canal de bênção para levar a palavra para a sua família. E também para aqueles grupos de cidade, Decápolis. Meus irmãos. E ali foi uma benção, e que Deus abençoa, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Então Deus abençoe todos os nossos irmãos, que eu falei o nome aqui, aqueles que eu não falei, aleluia, mas os irmãos sabem, e aquele que puder e quiser compartilhar, compartilhe, para que o nome de Deus seja glorificado, e o nome do Senhor é glorificado, né, meus irmãos? Deus abençoe a todos, Deus abençoe os moradores aqui, desse bairro aqui, do Tancredão aqui, São João, bairro São João, nós estamos, divisa Tancredão, para cá Tancredão, o bairro São João, o pessoal aí da Campo Ambiental, aqui tem os condomínios aqui, o pessoal dos apartamentos, você que está passando agora, você que vai ver esse vídeo depois, não sei se é de dia, se é de noite, que Deus seja louvado e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Eu não tenho palavra para agradecer cada um dos irmãos que deixou o seu comentário, aleluia, Deus abençoe a todos. Vamos orar agora agradecendo a Deus por tudo, e porque o nosso Deus, ele é fiel e verdadeiro, para a glória do nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós queremos lhe agradecer, meu Deus, por esse momento, aleluias, que o Senhor nos deu para transmitir a palavra. Cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que está nos assistindo, talvez esses irmãos que já pastoria, já está na frente de um trabalho, pastor Valmir, nosso irmão presbítero Alto Silva, os nossos irmãos que ainda não servem ao Senhor, ou está fraco na fé, Pai, quem sabe estava querendo desistir da caminhada, às vezes não fala fisicamente para uma outra pessoa, mas o Senhor conhece o coração deles. Talvez sofra algumas injustiças de tanto lutar para fazer o bem, meu Pai, e talvez receba injustiça. Está na frente de um trabalho, às vezes um líder espiritual, ele está ali na frente e faz alguma coisa de bem para nós, e muitas das vezes nós somos mal agradecidos, e aí acaba trazendo até uma tristeza, eles querendo desistir, ó Pai. Mas o Senhor nos disse aqui nesse momento, para não desistir na caminhada. Talvez está tão árdua a carga, Pai, nós achamos que nós não aguentamos, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o Senhor dizendo, vinde a mim, todo que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Meus fardos é leve, meu jugo é suave. Nós sabemos que muitas das vezes, ó Pai, nós achamos muito pesado, mas o Senhor disse que o fardo do Senhor é leve, o jugo é suave. Abençoa cada um, ó Pai. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que precisam de libertação. Cada um desses moradores aqui no apartamento. Aqueles que estão trabalhando. Oh, aleluias.
vai de encontro, meu Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu para estar aqui. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu para mim estar aqui pregando a palavra, falando do seu amor, falando da sua graça. E os irmãos também, ó Pai, que está nos ouvindo. Já tem um grupo desse que nos assiste, que pastoreia, e o Senhor nos dá uma palavra, porque o Senhor conhece o meu coração e os nossos corações. Só o Senhor sabe quando nós chegamos aqui. Mas graças a Ti, ó Pai, que o Senhor nos deu essa oportunidade. Vai de encontro a cada um dos nossos irmãos que estão conosco agora. Abençoa para a glória do nome de Jesus Cristo. Cada vizinho aqui do lado direito e da esquerda. É o que nós queremos lhe pedir. Nos dê uma semana de bênção, porque nós sabemos que hoje é o primeiro dia da semana. Obrigado por tudo, Pai. Vai libertando aqueles que viajaram, que estão pelas praias, que estão nas estradas, para passar a virada de ano, Pai. Aleluias. É no nome de Jesus Cristo que nós apresentamos na mão do Senhor a cada autoridade, policial, militar, civil, todas as autoridades, Pai, do vereadores até o presidente da República, todas as autoridades, Pai, que independente daquilo que ele é, cara, para que eles possam fazer um trabalho para a sociedade, porque cada um no seu lugar, Pai, e cada um de nós vamos ter que prestar conta ao Senhor, tanto espiritual como material, Pai. Então nós queremos colocar tudo nas suas mãos. Obrigado por tudo, é o que nós queremos lhe pedir, ó Pai. Como diz a palavra do Senhor, que nós temos que orar pelas autoridades, do modo geral, eclesiástica. Obrigado por tudo, é o que eu lhe peço por fé, e nós queremos lhe agradecer no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para sempre. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém, ninguém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, só benção. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.